Paz do Senhor Jesus, queridos, seguimos em Atos capítulo 13, versículo 43. Barnabé e Saulo estão pregando a palavra e, terminada a reunião na sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando com eles, os persuadiram a continuar firmes na graça de Deus. No sábado seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a palavra do Senhor. Mas os judeus, vendo as multidões, ficaram com muita inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: era necessário pregar a palavra de Deus primeiro a vocês. Mas como vocês a rejeitam e se julgam indignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos determinou. Eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até dos confins da terra. Glória a Deus. Deus faz as coisas de uma forma tão linda, tão maravilhosa, né? Paulo, vocês percebam que agora o nome é Paulo, não é mais Saulo como era. E também percebam que o nome na palavra de Deus não vem depois de Barnabé, mas agora passa a ser Paulo e Barnabé, não mais Barnabé e Saulo. Paulo e Barnabé. Isso significa que Paulo tomou a dianteira, ou seja, ele conquistou aquela posição porque Deus havia falado com ele. Barnabé tinha uma missão, Barnabé tinha um propósito de vida. Qual era o propósito de Barnabé? Era apoio do Saulo, era ser amigo de Saulo, era ajudar o apóstolo, a ele a ser o apóstolo que foi. Barnabé teve uma missão fundamental na vida de Saulo, mas ele não seria o líder, o grande líder Saulo, né? Paulo. E é interessante nós entendermos isso. Paulo, por outro lado, ele tinha do Senhor uma palavra. O próprio Senhor Jesus tinha falado para ele: eu coloquei você como luz dos gentios, não dos judeus. Ele ia pregar para todos, ele pregava para os judeus, mas ele foi chamado por Deus como luz para os gentios, para a salvação até dos confins da terra. Irmãos, até hoje, né? Aqui em Mococa, em Itupeva, onde a palavra de Deus tem chegado, a salvação, porque Jesus nos deu salvação, porque Ele colocou homens para seguirem estas pisadas. Ele determinou homens valentes que fizeram a obra, como Paulo, como Barnabé, como nosso amado pastor Ari, que passou para a glória ontem, assim também como nosso amado pastor Enoque que nos deixa tanta saudade, tanto um como o outro. Eram bravos homens de Deus, valentes homens de Deus, que pregavam a palavra, que fizeram discípulos, que, enfim, alimentaram o rebanho do Senhor por um tempo. Eu mesmo fui tão abençoado pela vida do meu amigo e pastor Ari, e também do meu amigo e pastor Enoque. Como eu fui abençoado por eles. Então é isso, irmãos, nós temos que compreender que Deus tem um propósito, uma missão para cada um de nós em um determinado tempo, em um determinado lugar, uma posição geográfica. Paulo entendeu isso, por isso agora ele diz: olha, vocês não querem ouvir a palavra, eu estou indo para os gentios, porque assim me disse o Senhor, eu coloquei você como luz dos gentios, a fim de que você seja para a salvação até dos confins da terra. Luz para os gentios. Lindo isso, né? Lindo isso. Luz para alguém. Eu e você somos luz para alguém, né? Pastor Ari foi luz para tantas pessoas. Ontem testemunharam e até agora estão testemunhando de tudo que meu pastorzão fez, né? E agiu, assim também como Enoque, assim também como tantos outros.
e nós continuamos. E nossa missão é ser luz. Que você seja uma luz, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Pai eterno, sou tão grato a Ti por nos conceder mais esse privilégio de poder meditar em Tua palavra. Muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tantas vidas, meu Pai, que conosco são homens e mulheres com projeto, com propósito de vida, são usados para pregar, para fazer a Tua vontade. Eu te agradeço, meu Pai, eu te agradeço porque Paulo, assim como foi chamado, ele cumpriu o seu propósito, assim como Ari, assim como Enoque, assim como tantos outros que já partiram dessa terra. Usa-nos também, meu Pai, para cumprir esse propósito que o Senhor tem de sermos luz para a glória do Teu nome. Em nome do Senhor Jesus, oramos e te agradecemos. Amém e amém. Que Deus abençoe tua vida, receba nosso abraço, o nosso carinho em nome do Senhor Jesus.